A recente trégua proposta entre a Ucrânia e a Rússia, facilitada pela mediação dos Estados Unidos, introduziu um novo elemento de complexidade na dinâmica do conflito em curso. Sob a liderança de Volodymyr Zelensky, o governo ucraniano concordou com uma pausa de 30 dias nas hostilidades, a ser validada pela Rússia. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos à época, destacou o acordo como um avanço significativo, alegando que 75% do caminho para a paz já foi percorrido. Essa declaração coloca o presidente russo, Vladimir Putin, em uma posição decisiva, tornando-o o principal ator na determinação do futuro do conflito, criando uma incerteza sobre sua resposta e os efeitos que essa decisão terá na continuidade ou resolução da guerra. Embora a trégua seja vista por alguns como uma oportunidade de avanço, ela envolve uma série de desafios estratégicos. A aprovação do cessar-fogo pela Rússia coloca Moscou em uma posição vantajosa, permitindo ao Kremlin solidificar seu controle sobre as áreas já ocupadas, além de criar uma janela para reorganizar suas forças e reforçar suas defesas. Esse tempo poderia ser utilizado pela Rússia para ajustar suas estratégias militares, otimizar o reabastecimento e aumentar sua influência nas negociações, colocando o país em um cenário de força nas próximas conversas de paz. Para Kiev, essa situação se traduz em um crescente desafio interno, já que a pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, limita sua capacidade de decisão, deixando o governo ucraniano em uma posição de dependência externa e aumentando a vulnerabilidade política interna. Uma das abordagens possíveis de Putin seria usar a pausa como uma chance para fortalecer suas posições nas regiões ocupadas, como no Donbass, onde as forças russas mantêm um controle parcial desde 2014. Durante o cessar-fogo, Moscou poderia consolidar sua presença e até expandir a infraestrutura necessária para garantir a eficácia de sua ocupação, preparando-se para uma possível retomada das hostilidades sob termos mais favoráveis. Ao mesmo tempo, essa pausa poderia enfraquecer a coesão interna da Ucrânia, gerando tensões políticas em Kiev e expondo fragilidades dentro da oposição. O distanciamento entre facções pró-ocidentais e pró-russas na Ucrânia poderia ser amplificado, criando um ambiente interno volátil que Moscou poderia explorar. Do ponto de vista diplomático, Putin poderia usar o cessar-fogo como uma oportunidade para melhorar a imagem da Rússia internacionalmente, projetando o país como um agente de paz e conciliador. Aceitar essa trégua poderia resultar em uma diminuição das sanções econômicas e políticas que têm isolado a Rússia, abrindo caminho para uma flexibilização das pressões ocidentais. Contudo, essa decisão não está isenta de riscos internos. Partidos nacionalistas russos poderiam perceber essa atitude como um sinal de fraqueza, o que poderia diminuir o apoio popular ao Kremlin. Dessa maneira, Putin precisaria equilibrar sua estratégia diplomática com os sentimentos internos, garantindo que sua imagem não fosse prejudicada dentro da Rússia, enquanto aproveita a pausa para reforçar a posição russa na arena internacional. Em termos econômicos, o cessar-fogo oferece a Moscou a possibilidade de redirecionar recursos que estavam sendo usados no conflito para fortalecer sua economia interna. A redução temporária dos custos com operações militares poderia liberar verbas para investimentos em setores prioritários e dar a Putin um campo fértil para consolidar sua base de apoio popular. A trégua também poderia ser usada para aumentar a influência da Rússia sobre as populações ucranianas nos territórios sob controle russo, criando narrativas favoráveis à aliança com Moscou e minando o apoio ao governo de Zelensky. Militarmente, esse período de pausa permitiria à Rússia revisar suas estratégias e adaptar suas táticas com base nas lições aprendidas ao longo do conflito. A reorganização das forças armadas poderia ser crucial para as fases subsequentes da guerra, aumentando a eficácia de futuras operações militares. Caso Moscou rejeite o cessar-fogo, isso poderia ser justificado como uma necessidade de garantir sua segurança, reforçando a retórica de defesa nacional e aumentando a mobilização interna contra a Ucrânia e seus aliados ocidentais. A resposta de Moscou, seja aceitando ou rejeitando a trégua, terá um impacto significativo nas relações diplomáticas com outros países, especialmente os da União Europeia. Caso Putin aceite, pode haver uma melhoria nas relações com nações europeias que buscam uma resolução pacífica para
o conflito. Por outro lado, uma rejeição poderia aprofundar o isolamento da Rússia no cenário global, tornando ainda mais difícil sua reintegração na comunidade internacional. A postura que Moscou adotar influenciará também sua interação nas Nações Unidas e outras organizações multilaterais, onde uma abordagem mais conciliatória poderia garantir maior apoio, enquanto uma postura agressiva poderia isolar ainda mais a Rússia. Além disso, o cessar-fogo pode ser uma oportunidade para a Rússia fortalecer sua presença nos territórios ucranianos sob seu controle, criando estruturas de governança pró-russas e consolidando sua influência política. Na Ucrânia, a aceitação da trégua poderia gerar protestos, com a população vendo essa decisão como uma capitulação perante a Rússia, resultando em uma crise política interna. Putin poderia usar essa divisão política para intensificar as tensões em Kiev, minando ainda mais o governo central. O envolvimento contínuo dos Estados Unidos e da União Europeia será decisivo para determinar o futuro do cessar-fogo proposto entre a Ucrânia e a Rússia. Essas potências ocidentais desempenham um papel fundamental, não apenas em garantir a estabilidade da região, mas também em moldar o impacto político e econômico das negociações. Caso Putin aceite a trégua, é provável que Washington e Bruxelas busquem reforçar a segurança da Ucrânia, oferecendo novos pacotes de apoio militar, incluindo o fornecimento de armamentos mais avançados e treinamento para as forças ucranianas. Além disso, acordos econômicos estratégicos seriam essenciais para a recuperação da economia ucraniana, devastada pelo conflito, com a ajuda de pacotes financeiros que poderiam apoiar a infraestrutura e os setores-chave do país. Essas iniciativas visam não só garantir a segurança da Ucrânia, mas também estabelecer uma rede de apoio que solidifique o compromisso do país com os valores ocidentais e sua posição dentro de estruturas como a OTAN e a União Europeia. Por outro lado, se Moscou rejeitar a proposta de cessar-fogo, o cenário será drasticamente diferente. A pressão internacional para aumentar as sanções econômicas contra a Rússia será inevitável, atingindo setores-chave da economia russa, como a energia, e possivelmente expandindo as restrições a outras áreas, como a tecnologia e a indústria de defesa. Além disso, os aliados da Ucrânia, liderados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, provavelmente intensificarão o apoio militar a Kiev, com a possibilidade de enviar mais armamentos pesados, como sistemas de mísseis de longo alcance, e até mesmo fortalecer a presença de tropas treinadas em solo ucraniano. As tensões aumentariam não só na região, mas também em todo o cenário global, com as repercussões alcançando mercados financeiros e a geopolítica mundial, particularmente no que diz respeito à estabilidade energética global. O controle estratégico sobre os recursos naturais, especialmente o gás e o petróleo, continuará a ser um ponto crítico nas negociações. A Rússia, um dos maiores produtores de gás natural do mundo, exerce uma enorme influência sobre o fornecimento de energia para a Europa. Em troca de um cessar-fogo duradouro, Moscou poderia exigir garantias sobre a manutenção de sua capacidade de exportar energia para a Europa sem restrições severas, além de possíveis concessões políticas que garantam uma zona de influência russa sobre as nações do leste europeu, incluindo a Ucrânia. A dependência de muitos países europeus do gás russo coloca a Rússia em uma posição de barganha, o que pode ser usado para suavizar as sanções e melhorar sua posição nas futuras negociações de paz. Se o cessar-fogo for aceito, o Kremlin terá a oportunidade de negociar um novo arranjo geopolítico que reconfiguraria a segurança no leste europeu e poderia até mesmo resultar em mudanças no equilíbrio de poder na região. A Rússia provavelmente buscará garantir uma posição de força nas áreas ocupadas da Ucrânia, garantindo não apenas a segurança de sua fronteira, mas também minando qualquer esforço da Ucrânia para se aproximar ainda mais do Ocidente, especialmente com a adesão à OTAN ou à União Europeia. Esse novo arranjo provavelmente comprometeria a soberania da Ucrânia, impondo condições desfavoráveis que, em última instância, enfraqueceriam a independência política e territorial do país. No entanto, se Moscou rejeitar a trégua, é possível que uma nova ofensiva russa seja lançada, provavelmente com a intenção de expandir as zonas de controle e consolidar território, levando a uma escalada direta no conflito. A consequência de uma rejeição ao cessar-fogo por parte de Moscou teria implicações além da Ucrânia, afetando diretamente a segurança e a estabilidade de toda a Europa. O risco de uma guerra prolongada na região seria aumentado, com os países da União Europeia enfrentando uma ameaça crescente não
não só militar, mas também econômico, dada a interrupção do fornecimento de gás e outros recursos estratégicos. O impacto do conflito também seria sentido em mercados globais, com os preços de energia e commodities sendo drasticamente afetados, o que afetaria a economia global. A segurança energética, em particular, se tornaria um tema central em futuras negociações e discussões internacionais, à medida que a Rússia, como fornecedor principal de gás, continua a ter uma influência significativa sobre as economias ocidentais.